Você já imaginou beber água que se transformou em sangue coagulado? Ou ter sua pele coberta de úlceras tão dolorosas que o simples toque de suas roupas seria insuportável? Ou pior ainda, sentir seu corpo sendo devorado por dentro enquanto você permanece consciente até o fim? Estes não são cenários de filmes de terror modernos, mas pragas reais descritas no livro do Apocalipse. E a praga número 7 da nossa lista é tão nojenta que vai fazer você pensar 2 vezes antes de olhar para o céu novamente. Bem-vindos aos segredos nojentos da Bíblia. Hoje vamos explorar as 9 pragas do Apocalipse mais nojentas descritas nas Escrituras Sagradas. O livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação, é o último livro da Bíblia e contém visões proféticas de João sobre os eventos do fim dos tempos. Entre estas visões estão descrições detalhadas de pragas e castigos que afligirão a humanidade. E essas descrições são surpreendentemente gráficas e viscerais. Enquanto alguns interpretam estas visões como puramente simbólicas, outros acreditam que descrevem eventos literais que um dia afligirão a terra. De qualquer forma, as imagens que João usa são incrivelmente perturbadoras e mostram um lado do julgamento divino raramente discutido nos púlpitos modernos. E lembre-se, a praga número 7 é tão horripilante que você talvez queira pular essa parte. Mas a curiosidade provavelmente vai falar mais alto. 9. Águas transformadas em sangue. Nossa lista começa com uma das pragas mais conhecidas do Apocalipse, encontrada em Apocalipse 16, 3, 4. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e estas se transformaram em sangue. Esta praga ecoa a primeira praga do Egito, mas em uma escala global e com um detalhe particularmente nojento. Não é apenas sangue comum, mas sangue como de um morto. Estudiosos bíblicos apontam que esta expressão específica se refere a sangue coagulado, escuro e putrefato, não o vermelho vivo de sangue fresco. Imagine acordar para descobrir que toda fonte de água, torneiras, rios, lagos, até mesmo água engarrafada, se transformou em um líquido escuro, viscoso e mal cheiroso. A descrição sugere que a água não apenas pareceria com sangue, mas desenvolveria as mesmas propriedades: coagulação, decomposição e o odor característico da putrefação. O detalhe mais nojento: a Bíblia menciona especificamente que todo ser vivo no mar morre. Isso significaria bilhões de peixes, mamíferos marinhos e outras criaturas aquáticas apodrecendo simultaneamente. O cheiro seria insuportável, e os cadáveres em decomposição na água já transformada em sangue criariam uma sopa tóxica que cobriria 70% da superfície terrestre. Imagine a cena apocalíptica: praias cobertas por montanhas de animais marinhos em decomposição, o ar tão saturado com o odor de putrefação que causaria vômitos instantâneos, e pessoas desesperadas tentando filtrar o líquido sangrento para encontrar algo potável, apenas para descobrir que é sangue real, com todas suas propriedades biológicas. A sede torturante levaria alguns a tentar beber o sangue, causando vômitos violentos, diarreia sanguinolenta e, eventualmente, falência de órgãos. 8. Escuridão dolorosa. Em Apocalipse 16, 10 e 11, encontramos uma das pragas mais psicologicamente perturbadoras. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o reino dela se tornou em trevas. E os homens mordiam a língua por causa da dor, e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e por causa das suas úlceras. Esta não é uma escuridão comum, é uma escuridão tangível, quase física, que de alguma forma causa dor excruciante.
O texto faz uma conexão entre esta escuridão e úlceras torturantes, sugerindo uma condição que afeta tanto a percepção visual quanto a sensação física. Imagine uma escuridão tão completa que não é apenas a ausência de luz, mas uma presença negativa que parece penetrar a pele, os olhos e até mesmo os pulmões. As pessoas mordem suas línguas por causa da dor. Uma descrição vívida de sofrimento tão intenso que as vítimas causam ferimentos a si mesmas involuntariamente. O detalhe mais nojento: estudiosos sugerem que esta escuridão poderia ser algum tipo de contaminante atmosférico que literalmente queima e corrói a pele exposta. Como um ácido suspenso no ar, causaria dor constante e progressiva, especialmente nas membranas mucosas, olhos, nariz, boca e pulmões. As pessoas afetadas desenvolveriam rapidamente lesões nas córneas, levando à cegueira física além da escuridão ambiental. A respiração se tornaria cada vez mais dolorosa à medida que a substância danificasse o tecido pulmonar. A pele começaria a desenvolver bolhas que estourariam, deixando feridas abertas que não cicatrizariam. O texto conecta esta praga às úlceras mencionadas anteriormente, sugerindo que a escuridão de alguma forma intensifica ou reativa feridas pré-existentes. Talvez o aspecto mais perturbador seja o isolamento social que esta condição causaria. Em completa escuridão, sofrendo dor insuportável, incapazes de ver uns aos outros, as pessoas ficariam completamente sozinhas com seu sofrimento, levando a um colapso psicológico além do tormento físico. 7. Sol escaldante. Em Apocalipse 16, 8, 9, encontramos uma praga que inverte o problema anterior. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com um grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Esta praga envolve uma intensificação do calor solar a níveis letais. A linguagem sugere não apenas um aumento de temperatura, mas algo com qualidade quase física, pessoas sendo abrasadas com fogo. Isso indica um calor tão extremo que causa queimaduras diretas na pele, como se o sol tivesse se transformado em um imenso maçarico apontado para a terra. Imagine um mundo onde simplesmente sair ao ar livre por poucos minutos resultaria em queimaduras de segundo e terceiro graus, onde metais expostos ao sol ficariam quentes o suficiente para queimar ao toque, onde asfalto derreteria e até mesmo interiores de edifícios se tornariam fornos sufocantes. O detalhe mais nojento: este tipo de calor extremo faria coisas horríveis ao corpo humano. A pele exposta desenvolve rapidamente bolhas que estouram, deixando grandes áreas de derme exposta que continuam a queimar cada vez mais profundamente no tecido. Os olhos são particularmente vulneráveis. A córnea pode literalmente cozinhar, levando à cegueira permanente. Mais perturbador ainda, o calor extremo causaria a evaporação do fluido sinovial que lubrifica as articulações, resultando em dor excruciante a cada movimento. A transpiração excessiva esgotaria rapidamente os eletrólitos do corpo, causando câimbras musculares severas e contraturas que distorceriam o corpo em posições não naturais e dolorosas. O sol intensificado também significaria níveis letais de radiação UV, causando queimaduras solares tão severas que penetrariam além da pele, danificando vasos sanguíneos e músculos subjacentes. Pessoas com queimaduras extensas desenvolveriam infecções rápidas nas feridas expostas. O texto bíblico sugere que esta condição não é temporária, mas persiste por tempo suficiente para que as pessoas blasfemem repetidamente, indicando um tormento prolongado sem alívio. 6. Úlceras malignas. Em Apocalipse 16, 2, encontramos uma praga particularmente repugnante.
Foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceu uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A palavra grega original usada aqui é helkos, que descreve feridas purulentas e profundamente dolorosas, não apenas erupções cutâneas superficiais, mas úlceras necróticas que penetram até o tecido muscular. O qualificador maligno sugere que estas úlceras não cicatrizam, mas continuam se espalhando e piorando. Imagine acordar para descobrir seu corpo coberto por feridas que começam como pequenas bolhas, mas rapidamente se abrem em úlceras do tamanho de moedas. Estas feridas não apenas expõem a carne viva, mas desenvolvem centros necróticos pretos, indicando o tecido morto. O contato com roupa, água ou mesmo o toque mais suave causaria dor excruciante. O detalhe mais nojento: estas úlceras seriam literalmente malignas em comportamento. Como tumores, continuariam crescendo e se espalhando. As bordas de cada ferida avançariam pelos tecidos saudáveis circundantes, enquanto os centros aprofundariam até expor tendões e até mesmo ossos. A combinação de diferentes estágios de desenvolvimento, algumas feridas ainda em formação, outras já profundamente necrosadas, criaria um padrão grotesco na pele. Sem antibióticos modernos ou tratamentos eficazes, estas úlceras inevitavelmente seriam infectadas por bactérias oportunistas. O pus, sangue e fluido tecidual, vazando constantemente das feridas, criariam um odor distintamente repugnante que seguiria as vítimas. A perda contínua de fluidos corporais, através destas feridas abertas, levaria à desidratação crônica, enquanto a infecção sistêmica causaria febre alta, calafrios e estados alterados de consciência. A escolha da palavra maligno também implica que estas feridas causariam corrupção além do físico, possivelmente afetando a mente e as emoções das vítimas, tornando-as mais propensas à raiva, desespero e pensamentos autodestrutivos. As pessoas afligidas seriam não apenas fisicamente torturadas, mas psicologicamente transformadas pelo sofrimento contínuo. 5. Gafanhotos demoníacos. Em Apocalipse 9:3-6, encontramos uma das pragas mais grotescas e detalhadas. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como têm poder os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Estes não são gafanhotos comuns. A descrição continua nos versículos seguintes, revelando criaturas híbridas com rostos como rostos de homens, cabelos como cabelos de mulheres, dentes como dentes de leões, couraças de ferro e caudas com ferrões como escorpiões. O texto descreve um horror biomecânico que parece saído de pesadelos. Imagine enxames destas criaturas cobrindo o céu, não para consumir vegetação como gafanhotos normais, mas caçando especificamente seres humanos. Seu veneno não mata, o que seria misericordioso, mas causa agonia tão intensa que as vítimas buscarão a morte e não a acharão. O detalhe mais nojento: o veneno destas criaturas parece projetado especificamente para maximizar o sofrimento. Especialistas em toxicologia sugerem que o veneno de escorpião causa dor extrema porque ataca diretamente o sistema nervoso, particularmente os neurônios que transmitem sensações de dor. Agora, imagine um veneno sobrenatural que amplifica esta função, criando sensações de dor tão intensas que o cérebro não consegue processar adequadamente.
As vítimas experimentariam o que os médicos chamam de dor total. Dor tão severa que transcende o físico e afeta cada aspecto do ser. Incapazes de dormir, comer ou encontrar qualquer posição confortável, as pessoas feridas teriam sistemas nervosos em constante sobrecarga. Mais perturbador ainda, o texto especifica que esta condição dura 5 meses, aproximadamente 150 dias de agonia ininterrupta. A verdadeira natureza nojenta desta praga está na combinação de horror físico e psicológico. As vítimas não apenas sofreriam dor constante, mas viveriam em terror perpétuo de serem atacadas novamente. Imagine tentar se esconder destas criaturas que têm rostos como de homens, inteligentes o suficiente para encontrar vítimas onde quer que tentem se esconder. E o pior, as vítimas estariam completamente lúcidas, experimentando cada momento do tormento com claridade terrível. 4. Eufrates seco e espíritos imundos. Em Apocalipse 16, 12 e 14, encontramos uma praga com elementos particularmente repugnantes. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dele secou-se. E vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem sinais. À primeira vista, um rio seco pode não parecer particularmente nojento, mas o texto revela algo muito mais perturbador. A secagem do Eufrates permite a liberação de espíritos imundos, descritos como semelhantes a rãs que saem das bocas de figuras demoníacas. Estes espíritos não são apenas entidades etéreas, mas manifestações físicas que João compara a rãs. Uma imagem visceralmente repulsiva no contexto hebraico, onde rãs eram consideradas animais impuros. A descrição sugere criaturas úmidas, viscosas e possivelmente anfíbias que literalmente emergem das bocas de seus hospedeiros, uma imagem grotesca de vômito sobrenatural. O detalhe mais nojento: a palavra grega para imundo, akatartos, não se refere apenas à impureza espiritual, mas à sujeira física e contaminação. Estas entidades seriam fisicamente repugnantes, secretando substâncias viscosas, emanando odores pútridos e deixando rastros de contaminação por onde passassem. Estudiosos sugerem que a comparação com rãs não é apenas simbólica, mas descreve o modo como estes espíritos interagiriam com humanos, potencialmente entrando por orifícios corporais como boca, nariz ou ouvidos, assim como rãs que pulam para dentro de espaços escuros e úmidos. A sensação de ter uma destas criaturas deslizando para dentro do corpo seria indescritivelmente repulsiva. Mais perturbador ainda, o texto indica que estes espíritos fazem sinais, manipulando e possivelmente possuindo aqueles que infectam. Imagine a sensação de ter algo viscoso e vivo entrando em seu corpo, seguida pela percepção de perder gradualmente o controle enquanto a entidade assume. As vítimas provavelmente experimentariam mudanças físicas, pele se tornando úmida e fria, pupilas mudando de forma e possivelmente até desenvolvendo características anfíbias à medida que os espíritos remodelassem seus hospedeiros. 3. Oceanos de sangue e morte marinha. Vamos explorar em mais detalhes a segunda taça da ira, descrita em Apocalipse 16:3. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Esta praga merece uma análise mais profunda pelos seus aspectos particularmente nojentos. A transformação dos oceanos em sangue como de um morto não se refere apenas à cor, mas à consistência e composição. Sangue de cadáver desenvolve características específicas, coagula, separa-se em componentes e desenvolve gases de decomposição que criam bolhas e um odor característico.
Imagine os oceanos do mundo inteiro, que cobrem 71% da superfície terrestre, transformados em uma massa pulsante de sangue coagulado, com grandes coágulos semelhantes a fígado flutuando na superfície, enquanto áreas mais profundas desenvolvem a consistência de gelatina sangrenta. A linha costeira seria coberta por uma espuma rosada criada pela agitação das ondas, semelhante à espuma que sai da boca de vítimas de afogamento. O detalhe mais nojento: o texto especifica que todo ser vivente no mar morre. Isto significaria aproximadamente 2,2 trilhões de toneladas de biomassa marinha entrando em decomposição simultaneamente. O processo de decomposição liberaria quantidades inimagináveis de sulfeto de hidrogênio e outros gases tóxicos que seriam carregados pelos ventos para áreas terrestres. Este evento criaria o que cientistas chamam de zona morta oceânica em escala global. A decomposição consumiria todo o oxigênio disponível, permitindo o florescimento de bactérias anaeróbicas que produzem toxinas. Os oceanos desenvolveriam camadas distintas, um topo oleoso de gordura e lipídios, uma camada intermediária de plasma e fluidos e um fundo denso de materiais celulares sedimentados, literalmente os componentes separados do sangue em escala planetária. Tsunamis ou tempestades após esta transformação seriam particularmente horripilantes. Ondas de sangue viscoso inundando cidades costeiras, deixando edifícios e ruas cobertos com uma crosta de sangue coagulado que secaria com a consistência de cimento. O cheiro seria tão intenso que pessoas próximas à costa sofreriam danos químicos nas vias respiratórias simplesmente por respirar o ar saturado com compostos de decomposição. 2. Trevas palpáveis. A quinta taça da ira, descrita em Apocalipse 16, 10, 11, merece uma exploração mais profunda. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e o reino dela se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e por causa das suas úlceras. Esta não é apenas ausência de luz, é uma escuridão com características físicas, quase como uma substância que pode ser sentida e que causa dor extrema. A descrição tem paralelos com a nona praga do Egito em Êxodo 10, 21, onde as trevas eram tão densas que podiam ser sentidas. No entanto, a versão apocalíptica adiciona o elemento de dor física aguda. Imagine uma escuridão que parece ter peso e textura, pressionando contra a pele como um líquido viscoso e sufocante. A escuridão não apenas impede a visão, mas ativamente penetra o corpo, causando sensações de queimação nas mucosas e tecidos expostos. As pessoas mordem suas línguas por causa da dor, uma expressão que denota sofrimento tão intenso que leva a respostas físicas involuntárias. O detalhe mais nojento: a junção de escuridão impenetrável com dor física criaria um cenário de horror psicológico extremo. Sem poder ver, as pessoas perderiam toda a noção de orientação. Muitos desenvolveriam a síndrome do encarceramento sensorial, alucinações vívidas causadas pela privação de estímulos visuais. Estas alucinações, combinadas com dor física, criariam um estado de terror constante, onde seria impossível distinguir o real do imaginário. O texto também conecta esta escuridão às úlceras mencionadas anteriormente, sugerindo uma interação específica. Estudiosos propõem que esta escuridão poderia conter propriedades cáusticas ou corrosivas, exacerbando feridas existentes e criando novas lesões em tecidos expostos. A escuridão poderia ser portadora de algum agente patogênico que se alimenta de tecido humano danificado. Mais perturbador ainda, se esta praga realmente afeta o reino da besta, significaria uma área geográfica específica coberta por estas trevas dolorosas.
Imagine o horror de pessoas nas regiões limítrofes, testemunhando uma parede de escuridão impenetrável avançando sobre elas, enquanto ouvem os gritos de agonia daqueles já engolfados por ela. A fronteira entre luz e esta escuridão viva seria uma visão de terror indescritível. 7. O mais nojento, praga dos gafanhotos escorpiões. Agora chegamos à praga número 7, possivelmente a mais repugnante de todas as descritas no Apocalipse, encontrada em Apocalipse 9, 7, 11, que continua a descrição dos gafanhotos demoníacos mencionados anteriormente. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si Rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apollyon. Esta descrição detalhada revela criaturas que são pesadelos biomecânicos, híbridos grotescos, combinando características humanas, animais e insetoides. Seus corpos blindados como tanques contrastam com rostos quase humanos e cabelos longos, criando uma dissonância visual profundamente perturbadora, o Vale da Estranheza em sua forma mais extrema. Agora, vamos ao detalhe que torna esta praga particularmente nojenta. O texto diz que estes gafanhotos têm poder para danificar os homens por 5 meses. A palavra grega para danificar, basanizo, significa especificamente torturar, atormentar ou infligir dor severa. Mas como exatamente estes seres causariam tal tormento? O paralelo com escorpiões oferece pistas perturbadoras. Diferente de serpentes que injetam veneno para matar rapidamente suas presas, escorpiões frequentemente injetam neurotoxinas especificamente evoluídas para causar dor extrema, sem matar imediatamente. Estas toxinas atacam diretamente os nervos sensoriais, causando sensações de queimação intensa e dor lancinante. O detalhe mais nojento: estudiosos especulam que estes gafanhotos escorpiões não apenas ferroam suas vítimas, mas literalmente implantam algo sob a pele, possivelmente ovos ou larvas, que crescem dentro do hospedeiro humano. O tormento de 5 meses corresponde aproximadamente ao ciclo de vida de certos parasitas, sugerindo que as vítimas serviriam como hospedeiros involuntários para a prole destas criaturas. Imagine o horror de ser atacado por um destes seres híbridos, sentindo o aguilhão perfurar sua pele e injetar algo vivo dentro de você. Nos dias seguintes, você começaria a sentir movimentos sob sua pele à medida que as larvas cresceriam, alimentando-se de seus tecidos, mas cuidadosamente evitando órgãos vitais, preservando o hospedeiro vivo pelo máximo de tempo possível. As vítimas possivelmente desenvolveriam protuberâncias visíveis sob a pele que se moveriam e pulsariam conforme as larvas crescessem. A dor seria constante e excruciante, piorando progressivamente à medida que os parasitas aumentassem de tamanho. Em estágios avançados, a pele poderia esticar até o ponto de ruptura, com pequenas fissuras formando-se e exudando fluidos. O aspecto mais terrível seria a consciência contínua das vítimas durante todo o processo. O texto afirma explicitamente que elas buscarão a morte e não a acharão, sugerindo que mesmo tentativas de suicídio seriam inexplicavelmente mal-sucedidas, forçando-as a suportar o ciclo completo de parasitismo. E assim chegamos ao fim da nossa exploração das pragas mais nojentas do Apocalipse.
É fascinante e perturbador perceber o nível de detalhe visceral que João inclui nestas visões proféticas. Longe de serem apenas abstrações espirituais, estas descrições evocam reações físicas genuínas de nojo e horror. O que torna estas pragas particularmente impactantes é sua natureza sistemática. Elas não são apenas catástrofes aleatórias, mas interconectadas, muitas vezes amplificando os efeitos umas das outras. As águas transformadas em sangue, por exemplo, eliminariam fontes de hidratação necessárias para lidar com as queimaduras do sol escaldante. As úlceras malignas criariam feridas abertas, que tornariam o ataque dos gafanhotos escorpiões ainda mais devastador. Também é interessante notar que muitas destas pragas têm paralelos com fenômenos naturais que já conhecemos, mas elevados a níveis sobrenaturais. Infestações de insetos, doenças de pele, poluição aquática e condições atmosféricas extremas são amplificadas para níveis apocalípticos, sugerindo uma intensificação dos problemas que já existem em nosso mundo. Agora quero saber, qual destas pragas você achou mais perturbadora? Foi a infestação de gafanhotos escorpiões que eu avisei ou alguma outra te impactou mais? Deixe sua opinião nos comentários. E se você tem estômago forte para mais conteúdo como este, não esqueça de se inscrever no canal Segredos Nojentos da Bíblia e ativar o sininho. Na próxima semana vou revelar os 7 sinais do fim dos tempos mais nojentos dos profetas. E acredite, tem visões ali que fariam até estas pragas parecerem suaves. Clique no card que está aparecendo agora para assistir nosso vídeo sobre maldições mais brutais mencionadas na Bíblia e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que acha que o Apocalipse é apenas simbólico. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te proteja de qualquer uma destas pragas apocalípticas.